Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, critica aumento do IOF e diz que o país não precisa de mais impostos. Governo começa a devolver descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS, mas diminui valor total que voltará para a conta. Aberto inquérito sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL contra autoridades brasileiras. Organização de Saúde Animal retira alerta nacional sobre gripe aviária no Brasil e restringe a região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Autoridades mundiais repudiam ataque aéreo de Israel, que provocou mais de 50 mortes na faixa de Gaza. Vídeo que faz sucesso é da esposa do presidente da França empurrando o rosto do marido Emmanuel Macron antes de descer do avião. Italiano Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira e na primeira convocação deixa o atacante Neymar de fora. E a hidroginástica ganha cada vez mais adeptos de todas as idades e deixa de ser uma atividade quase exclusiva dos idosos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A semana começou tensa no Palácio do Planalto. Na semana passada, o governo anunciou o aumento do imposto sobre operações financeiras em operações internacionais. Houve reação negativa e um ligeiro recuo, mas parlamentares e empresários não aceitam mais um encargo ao setor produtivo. Quem vai explicar melhor esta reação ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Giaqueto, e uma boa noite também para quem nos acompanha de casa. Bem como você falou, esse anúncio do aumento, então, do IOF acabou gerando reações não só no Congresso Nacional, como também em outros setores econômicos. Diversos especialistas acabaram reagindo negativamente a esse aumento. Entre as críticas de maior relevância nessa semana está a do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que acabou por publicar na sua rede social, a rede social X, o antigo Twitter, dizendo que o país não precisa de mais impostos, mas sim de redução no desperdício de recursos públicos. A medida anunciada pelo Ministério da Fazenda também desencadeou reações ali na oposição, tanto na Câmara, bem como também no Senado Federal, e diversos projetos legislativos, inclusive, foram apresentados com o objetivo de tentar barrar, então, o aumento deste imposto. A medida prevê o aumento nas alíquotas do IOF em operações de crédito para empresas, bem como também para a compra de moedas estrangeiras em espécie e também aportes superiores aí a R$50 mil em planos de previdência. O deputado Coronel Zucco, ele que é líder da oposição, né, e do Partido Liberal do PL lá do Rio Grande do Sul, ele declarou inclusive que essas medidas não têm respaldo técnico, jurídico ou econômico e também apresentou inclusive um requerimento para convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o objetivo de prestar esclarecimentos acerca deste decreto. Além do IOF, o governo também anunciou o bloqueio de cerca de 31 bilhões de reais em despesas previstas no orçamento de 2025. A medida tem o objetivo de cumprir aí as regras do arcabouço fiscal diante aí do aumento dos gastos obrigatórios e principalmente em relação à frustração aí com as receitas. Após a repercussão negativa do aumento do IOF, o governo, inclusive, na semana passada, acabou recuando parcialmente em relação a algumas das decisões do decreto. Inclusive, na sexta-feira foi feito aí a publicação de parte, né, desse acordo, né, desse
desse aumento foi publicado no Diário Oficial da União em uma edição extra logo pela manhã. E a alíquota, inclusive, de 3,5% para aplicações de fundos nacionais no exterior acabou sendo retirada, porém foi mantida a cobrança do IOF sobre compras de moeda em operações também como cartões internacionais de determinados tipos também de crédito, acabou aí sendo mantida. Já no cenário político, o presidente Lula confirmou, inclusive, em conversas internas, em conversas reservadas, que aprovou então esse aumento do imposto e reforçou inclusive a sua confiança no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Internamente, membros da equipe econômica acabaram destacando aí então análises de consultorias financeiras que apontam aí para uma possível redução na pressão sobre os juros, além de um impacto limitado principalmente em setores específicos da economia. Ainda assim, há um receio do governo, principalmente para que, no sentido da oposição, acabar fazendo o que ocorreu na época do PIX, né? A pressão da oposição acabar jogando a população contra um governo em relação a esse aumento e aí dá todo aquele problema, todo aquele imbróglio que aconteceu anteriormente em relação à questão do PIX. Jaqueto. Ok, Bruno, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com outros destaques direto de Brasília. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma crise de labirintite hoje à tarde e foi levado à unidade do Sírio-Libanês na capital federal. Fez exames e foi liberado. Antes de ir para a residência oficial do Palácio da Alvorada, cancelou a agenda do dia. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes será o relator. A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República é de que o parlamentar estaria atuando nos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras. O inquérito foi instaurado hoje, mas o pedido de investigação foi protocolado no domingo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tinha avisado que pediria a investigação por conta de uma grande quantidade de declarações públicas de Eduardo Bolsonaro contra integrantes do STF. Gonet entende que há um material suficiente para acusar o deputado de coação, que na lei é a prática de atos de violência ou ameaça com o objetivo de favorecer a si ou a outra pessoa, interferindo em processos judiciais, administrativos ou inquéritos policiais. Em suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro faz duras críticas, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do dia 8 de janeiro de 2023, quando prédios do governo foram invadidos em Brasília. Eduardo chegou a pedir sanções dos Estados Unidos contra o ministro do STF. Moraes também será o relator do caso de coação de Eduardo Bolsonaro e, inclusive, decretou sigilo no trâmite da investigação. A Polícia Civil deflagrou uma operação em busca de um grupo criminoso que vendia uma versão falsificada do medicamento Ozempic em Santa Catarina. A investigação teve início depois de uma denúncia de uma vítima que sofreu complicações graves após usar o remédio. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, realizou na manhã desta segunda-feira a Operação Reação Adversa. A ação, que aconteceu em 3 municípios de Santa Catarina e no estado de Goiás, contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás, do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, da DEIC, e das DICs de Canoinhas e Campos Novos. A operação visa desarticular um grupo criminoso especializado em falsificar, adulterar e comercializar anabolizantes e medicamentos de alto valor, crime cuja pena é prevista de 10 a 15 anos de reclusão e também tipificado como hediondo pelo ordenado jurídico. A investigação teve início após a denúncia de uma vítima que sofreu complicações graves após usar o medicamento para emagrecer falsificado, o Ozempic. Além disso, os investigados comercializavam anabolizantes, remédios abortivos e outros medicamentos não legalizados pela legislação brasileira. O grupo criminoso obtinha medicamentos vencidos, removia as datas de validade reais e adulterava-as para datas ainda válidas. Uma gráfica participava da produção de caixas idênticas às originais dos medicamentos falsificados. A comercialização ocorria principalmente através de redes sociais, por preços abaixo dos valores praticados no mercado.
Estado. Com a operação, veículos de luxo e imóveis adquiridos com lucro ilícito foram apreendidos e indisponibilizados para posterior reparação às vítimas. Os investigados poderão responder ainda por tentativa de homicídio com dolo eventual. 2 suspeitos foram presos em uma operação policial no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação resultou no fechamento de 8 escolas. Uma operação da Polícia Militar no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, afetou o funcionamento de 8 escolas da rede municipal na manhã desta segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades estão localizadas em áreas diretamente afetadas pela ação policial. A operação foi realizada por agentes do 41º Batalhão da Polícia Militar de Irajá e tem como objetivo conter o avanço da criminalidade na região. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Durante a troca de tiros, 2 homens em uma moto ficaram feridos, um baleado e o outro pelo impacto ao cair do veículo. Ambos foram levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Durante a ação, outros 2 homens foram presos e munições e um fuzil foram apreendidos. Além da educação, a rotina da saúde também foi afetada. Uma unidade de saúde suspendeu temporariamente as visitas domiciliares, por motivos de segurança. E a seguir, o governo começa a devolver descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS, mas diminui o valor total que voltará para a conta. E a Organização de Saúde Animal retira alerta nacional sobre gripe aviária no Brasil e restringe a região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Depois de várias idas e vindas com muitas pausas para descanso, os deputados federais decidiram convocar um esforço concentrado para a votação de vários assuntos que interessam a todos os brasileiros. Entre os projetos, um é sobre os descontos feitos nas pensões e aposentadorias do INSS. E no Supremo Tribunal Federal, o assunto continua sendo a tentativa de golpe de Estado. Para mais detalhes, vamos voltar ao vivo a Brasília, onde está o repórter Bruno Tibério. Com você, Bruno. Bom, Jaqueto, pois é, como você bem disse, a movimentação começou então ao longo agora dessa segunda-feira com a promessa justamente dessa convocação de esforço pelos deputados com o objetivo que hajam aí votações de diversos projetos dentro da Câmara dos Deputados nesses próximos dias. Entre os projetos em pauta, o projeto que proíbe, então, descontos automáticos em benefícios previdenciários, bem como também outros 2 projetos voltados a conter, então, as questões aí da gripe aviária. Agora, falando aqui do Supremo Tribunal Federal, ele iniciou nesta segunda-feira a semana, então, de depoimentos relacionados ao processo que investiga, então, a tentativa de golpe de Estado, supostamente ali articulada pela cúpula do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já pelo STF, continua, então, essa semana, inclusive, de oitivas, né? No dia de hoje foram ouvidas, então, o pessoal, a parte de defesa de Augusto Heleno, mas lembrando, são mais de 82 testemunhas aí que foram arroladas, mas a presença dessas 82 testemunhas, de algumas delas pelo menos, não é obrigatório. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes colheu depoimentos aí de 3 testemunhas de defesa do general Augusto Heleno, incluindo inclusive o ex-presidente Hamilton Mourão. Hoje, mais 10 pessoas prestaram depoimento, entre elas o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o general Carlos José Russo Penteado. Heleno, inclusive, é apontado como parte essencial do núcleo central da tentativa de ruptura institucional. Na residência dele, inclusive, foram apreendidas anotações manuscritas que indicariam ali um plano para desacreditar as urnas eletrônicas. Entre os nomes já ouvidos, então, estão o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes,
o ex-chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, bem como também um diretor da Polícia Rodoviária Federal. Batista Júnior, inclusive, acabou por afirmar que Bolsonaro foi informado pelo Ministério da Defesa de que não havia indícios de fraudes nas eleições e também tentou atrasar aí a divulgação de um relatório que comprovava a integridade do sistema eletrônico de votação. Já o outro depoente, o Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, declarou que recebeu ordens do então diretor de operações da corporação para tentar aí reforçar as abordagens de ônibus e vans durante as últimas eleições, as eleições de 2022. Todos os depoentes acabaram inclusive confirmando que Bolsonaro participou então de um plano para se manter aí no poder, mesmo após as derrotas nas urnas em 2022. As audiências devem se estender então até o dia 2 do próximo mês. Inclusive, os depoimentos relacionados a Augusto Heleno se estendem até essa próxima quinta-feira. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. A Organização Mundial de Saúde Animal reduziu hoje o status do embargo para a carne de frango do Brasil em consequência da gripe aviária. Em vez de nacional, a restrição deve ser apenas para o Rio Grande do Sul. O governo brasileiro informou à Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, que não foram identificados outros casos da doença durante a investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial. O critério recomendado pela entidade passou a ser o de não adquirir o produto da área localizada em um raio de 10 quilômetros no entorno da granja, onde o caso da gripe aviária foi localizado. A decisão foi tomada após análise de medidas técnicas tomada pelo governo brasileiro para controlar os riscos do surto. O Brasil tem buscado formas de regionalizar os embargos à exportação do frango nacional, que ainda está em vigor em dezenas de países. A nova postura ajuda a acelerar essas decisões, porque a posição técnica da OMSA é usada como referência por diversos países para definir se aplicam ou não as restrições comerciais. Segundo dados desta segunda-feira, no momento há 12 investigações em andamento no país, para verificar a presença ou não do vírus da gripe aviária. Um caso que estava sendo analisado em Santa Catarina foi descartado. A suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul tem sido aplicado por Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia. Já a suspensão para o município gaúcho de Montenegro está em vigor apenas para Emirados Árabes Unidos e Japão. Os países que estão com embargo total às compras de carne brasileira de frango são responsáveis por 45% do volume dessa proteína exportada pelo Brasil. O país precisa passar por um período de 28 dias sem registro da doença para que volte a ser considerado livre do problema, caso não surjam novos casos. E hoje foi feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, em homenagem aos soldados que morreram em combate desde a Guerra Civil Americana no século XIX. Motivo para os mercados ficarem atentos apenas aos indicadores nacionais. Por isso, no Brasil, o dólar subiu pouco mais de 0,5% e fechou o dia cotado em R$ 5,67. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a alta foi de 0,23%, aos 138.136 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o governo irá devolver para os aposentados e pensionistas do INSS apenas 2 bilhões de reais. O governo estimava cerca de 6 bilhões e meio de reais com os descontos indevidos. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, começa a devolver nesta semana os valores descontados de mensalidade associativa na folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas. Os valores reembolsados serão de 292 milhões de reais aos beneficiários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que estimativas do governo apontam para um máximo de 2 bilhões de reais, o valor do ressarcimento por descontos indevidos. O valor máximo estimado
apresentado pelo ministro é um terço menor que os primeiros números divulgados pelo governo. Os descontos realizados desde março de 2020 chegam a 9 milhões de pessoas que tiveram algum desconto realizado no período, mas nem todos terão dinheiro de volta. O INSS atualizou os dados de beneficiários que não deram aval ao desconto e solicitaram o dinheiro de volta, por um pouco mais de 2 milhões de pedidos. A operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União investigam quem desmantelou um esquema de fraudes em mensalidades cobradas por sindicatos e associações que eram descontadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS sem autorização. O presidente do INSS, Gilberto Wauler, disse que iniciou um pente fino em todos os contratos firmados com entidades associativas para verificar eventuais novas fraudes. Ao todo, são 41 associações que estão sendo alvo de uma auditoria interna. E quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido, em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo ou documentação que comprove o vínculo ou realize o seu pagamento. Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas anteriores a abril, os aposentados e pensionistas devem informar ao INSS que não reconhece autorização para débito em folha. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos. Ter uma casa própria ainda é o sonho de milhões de brasileiros, mas o mercado está passando por uma mudança. É cada vez maior o número de pessoas com dinheiro que desistiram do simples compra e venda. Querem continuar proprietários para arrecadar o aluguel. O mercado imobiliário brasileiro vive uma transformação no perfil de quem busca comprar um imóvel. Segundo a pesquisa Raio-X FIPZAP, o tradicional sonho da casa própria segue firme, mas cada vez mais guiada pela racionalidade e planejamento financeiro. A aquisição para uso pessoal ainda predomina, mas atingiu o menor percentual desde 2019. 85% dos compradores ante picos mais altos em anos anteriores. Paralelamente, o investimento em imóveis vem ganhando força, principalmente com o foco em gerar renda via aluguel e não mais na valorização e revenda. Apesar do interesse crescente no investimento, quem efetivamente comprou imóveis nos últimos 12 meses com essa finalidade corresponde a apenas 33%, a menor taxa da última década. A percepção generalizada de que os preços estão elevados influencia esse movimento. 73% dos entrevistados consideram os valores altos ou muito altos. Como resultado, 2/3 das negociações foram fechadas com desconto, com reduções médias de cerca de 10% em relação ao preço inicial. Outro dado que se destaca é a mudança no perfil familiar dos compradores. Morar acompanhado se tornou a norma. 62% dos que adquiriram imóveis recentemente afirmaram ter esse objetivo, enquanto entre os que ainda pretendem comprar, o índice sobe para 73%. Esse comportamento reforça a tendência de que jovens solteiros estão postergando a compra da casa própria, optando inicialmente pelo aluguel e priorizando outras metas antes de assumir um financiamento de longo prazo. A idade média dos compradores também subiu significativamente. O levantamento aponta que 67% das pessoas que compraram imóveis no último ano estão acima dos 50 anos. Esse dado sugere que no Brasil a concretização do
do sonho da casa própria ocorre majoritariamente em uma fase mais madura da vida, quando há maior estabilidade financeira e segurança para assumir esse tipo de compromisso. Por fim, o mercado de usados segue liderando as preferências. 75% dos compradores optaram por imóveis já construídos, um dos maiores índices históricos. Essa escolha não necessariamente reflete uma desvalorização do imóvel novo, mas sim um olhar mais atento ao custo-benefício e à urgência da ocupação. Segundo especialistas, o cenário atual revela um comprador menos impulsivo, mais consciente e que busca alinhar o imóvel aos próprios planos de vida e capacidade financeira, sinalizando a maturidade do mercado imobiliário brasileiro. E a seguir, autoridades mundiais repudiam o ataque aéreo de Israel que provocou mais de 50 mortes na faixa de Gaza. E vídeo que faz sucesso é da esposa do presidente da França empurrando o rosto do marido, Emmanuel Macron, antes de descer do avião. A primeira-dama da França, Brigitte Macron, foi vista empurrando o rosto do marido, o presidente Emmanuel Macron. Quando as portas do avião que levou o casal para uma visita oficial ao Vietnã abriu, foi possível ver o rosto do presidente francês ser empurrado para trás. Ao perceber que estava sendo filmado, Macron tentou contornar a situação sorrindo e acenando para as câmeras. Em seguida, o chefe de Estado estendeu o braço para Brigitte. A esposa não aceitou e optou por segurar no corrimão, enquanto o casal descia do avião para se encontrar com as autoridades vietnamitas. Primeiro, um assessor do presidente disse que foi apenas uma briga de casal, mas depois o próprio Macron confirmou que tudo era uma brincadeira. O governo brasileiro enfrenta pressão para ajudar a trazer palestinos para o Brasil. Os parentes que estão no país pedem para o Brasil resgatar os familiares e amigos que ainda vivem em Gaza e estão sofrendo com os bombardeios constantes e a falta de alimentos na região controlada por Israel. Desesperados com a possibilidade de que seus amigos e parentes morram sob os bombardeios de Israel, que também impõe um bloqueio de ajuda humanitária ao território, palestinos que foram repatriados têm feito pedidos para que o governo que ajude mais pessoas a saírem da faixa de Gaza. A ideia é que sejam acolhidas no Brasil. A situação, no entanto, é complexa, porque, além de Israel controlar a fronteira, escolhendo quem entra e quem sai de Gaza, os vizinhos da Jordânia e o Egito também têm que dar autorização para que os palestinos transitem por seus países, de onde então conseguem embarcar para o Brasil. De acordo com integrantes do governo, as duas nações endureceram as regras depois que o presidente norte-americano Donald Trump sugeriu que elas acolhessem os 2 milhões de habitantes de Gaza, que seriam expulsos para que os Estados Unidos transformem o local em uma riviera. Israel apoia a ideia de expulsão. A Jordânia e o Egito, no entanto, a rechaçam com veemência, bem como a ONU e grupos de direitos humanos, que veem risco de limpeza étnica. Integrantes do Itamaraty afirmam que deslocar os palestinos brasileiros e seus familiares mais próximos de Gaza para o Brasil já tem sido uma operação de alto risco, e somar a eles pessoas que não se encaixam nas rígidas regras que permitem a saída seria ainda mais perigoso, pois o grupo poderia, já em Israel, ser impedido de seguir viagem, estacionando em uma zona de guerra extremamente perigosa. E o governo brasileiro recebeu no último dia 24 um voo com 103 deportados dos Estados Unidos pelo governo de Donald Trump. O grupo desembarcou no aeroporto de Fortaleza para de lá cada um seguir para as suas cidades de origem. De acordo com informações no grupo, 3 dos deportados tinham pendências com a Justiça brasileira e ficaram detidos na Polícia Federal. Um bombardeio israelense matou pelo menos 52 pessoas na faixa de Gaza, entre eles 36 pessoas que estavam em uma escola transformada em abrigo que dormiam na hora do ataque. A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou as mortes de 1.218 pessoas, a maioria civis. O Hamas sequestrou 251 pessoas. Das sequestradas naquele dia, 57 permanecem detidas em Gaza.
Israel retomou a ofensiva em Gaza em meados de março, após romper uma trégua de quase 2 meses. Em 17 de maio, o exército intensificou suas operações, com o objetivo declarado de aniquilar o Hamas e libertar os reféns que permanecem em cativeiro. Até agora, quase 54 mil palestinos, a maioria civis, morreram na ofensiva militar israelense, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis. Hoje, o governo israelense realizou uma série de ataques na faixa de Gaza, atingindo uma escola que era ocupada por retirantes locais. O governo de Israel afirmou que o alvo do ataque era lideranças do Hamas. Ao menos 52 pessoas morreram durante os bombardeios israelenses em Gaza. A população lamentou os mortos, enquanto vítimas dos ataques eram levadas para um hospital na cidade de Gaza. Em luto, parentes choravam sobre os corpos enquanto paramédicos levavam os feridos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu assegurou que Gaza nunca mais vai não representar uma ameaça a Israel. Há dificuldades. O Hamas é teimoso, rejeita ofertas de cessar fogo, como disse Witkoff, o representante americano, esta noite. Não vamos desistir da missão. Até agora, resgatamos 148 reféns vivos. 20 ainda estão vivos e outros não. Pretendemos trazê-los todos de volta. Após o ataque de hoje, o Hamas anunciou que aceitou uma nova proposta dos mediadores para uma trégua na faixa de Gaza, segundo uma fonte do movimento islamista palestino. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que espera fazer um anúncio sobre os reféns mantidos em Gaza em breve. E acrescentou que trará de volta todos os reféns ao discursar na cerimônia oficial que marca os 58 anos da libertação e unificação de Jerusalém, onde israelenses se reúnem na Praça do Muro das Lamentações, na cidade velha de Jerusalém, para hastear uma bandeira israelense gigante em frente ao antigo muro de contenção, na véspera do Dia de Jerusalém, que comemora a tomada do setor leste da cidade por Israel em 1967. Líderes da União Europeia autorizaram hoje a Ucrânia a usar os mísseis de longo alcance fornecidos pela França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos contra a Rússia. O governo de Vladimir Putin não suspende os ataques ao território ucraniano. A afirmação, feita em um fórum organizado pelo canal de TV WDR, foi duramente criticada em Moscou. Segundo o Kremlin, que no fim de semana promoveu os 2 maiores ataques aéreos ao vizinho invadido em 2022, a medida é perigosa e vai na mão contrária da solução do conflito. O Kremlin disse: não há mais restrições no alcance das armas entregues para a Ucrânia, nem pelo Reino Unido, nem pela França ou Alemanha. Não há também restrições pelos Estados Unidos. Friedrich Merz acrescentou que isso significa que a Ucrânia pode se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia. Até recentemente, ela não podia fazer isso, à parte de algumas poucas exceções. Na próxima quarta-feira, Friedrich Merz receberá em Berlim o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e há a expectativa de que ele, enfim, faça um esperado anúncio de que a Alemanha fornecerá até 150 mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus para Kiev. O antecessor do premier, Olaf Scholz, sempre se recusou a entregar esse tipo de armas, temendo justamente uma escalada porque elas dariam capacidade para os ucranianos tentarem atingir até Moscou, caso fosse entregue a versão com maior alcance do Taurus, de 500 quilômetros, enquanto o modelo básico atinge alvos a 150 quilômetros. A Alemanha é a segunda maior doadora de ajuda militar aos ucranianos, com um volume 5 vezes menor do que os líderes, os Estados Unidos. A fala de Friedrich Merz, de todo modo, vai contra o que o presidente americano Donald Trump vinha defendendo. O republicano que até aqui vinha se alinhando às posições de Vladimir Putin. Na tentativa de negociar a paz, considerava uma loucura a autorização dada por seu antecessor, Joe Biden,
para que Kiev empregasse armas em solo russo. Mesmo essa permissão era limitada a regiões fronteiriças de onde Moscou pudesse lançar ataques ou concentrar tropa contra o vizinho. Até aqui, o grosso dos ataques ucranianos é com drones de longo alcance, que já chegaram a cidades até 2.000 quilômetros distantes da fronteira. Mas essas armas são lentas, movidas a hélice e mais fáceis de serem interceptadas do que mísseis. Merz enfatizou a ideia de ataque a bases militares, mas hoje os ucranianos miram tanto alvos desse tipo quanto refinarias e cidades. Da semana passada para cá, foram cerca de 1.700. Os drones abatidos pela Rússia, um recorde no conflito e o motivo alegado para os mega-ataques do último domingo e desta segunda contra a Ucrânia. As forças de Volodymyr Zelensky insistem especialmente em alvejar Moscou, cientes do impacto psicológico de um eventual sucesso. O presidente norte-americano Donald Trump, ao ser questionado pela imprensa nesta segunda-feira sobre os ataques russos. A Kiev disse de Vladimir Putin está louco, de acordo com autoridades ucranianas. O país foi atingido por mais de 350 drones russos nesta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que planeja retirar 3 bilhões de dólares de subsídios que seriam encaminhados à Universidade de Harvard e destinar a verba a escolas técnicas do país. A universidade, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, está na mira de Donald Trump por ter rejeitado as exigências do republicano que interferiam na gestão da instituição. Os comentários na plataforma de comunicação social Truth Social surgem menos de uma semana após de a sua administração ter tentado impedir a instituição de inscrever estudantes estrangeiros. No domingo, o presidente voltou a defender essa decisão e pressionou a universidade a abrir os dados dos alunos de outros países. Questionou em sua rede social, @ por que Harvard não diz que quase 31% de seus estudantes são de países estrangeiros, e ainda assim esses países, alguns deles nada amigáveis com os Estados Unidos, não pagam nada pela educação de seus estudantes e não pretendem fazê-lo? O republicano acusa Harvard de ser um reduto de antissemitismo, de promover ideias de esquerda radicais e de ter vínculos com o Partido Comunista Chinês. Além disso, está irritado com a recusa da instituição a que o governo supervisione as suas admissões e contratações. Na última quinta-feira, a universidade onde estudaram 162 prêmios Nobel recorreu à justiça e uma juíza suspendeu a medida até uma audiência judicial preliminar prevista para a próxima quinta, dia 29 de maio. Em sua queda de braço com a instituição, o governo Trump ameaçou rever 9 bilhões de dólares, o equivalente a 51 bilhões de reais, na cotação atual em financiamento governamental. Congelou uma primeira parcela de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, cerca de 12 bilhões e 500 milhões de reais em subvenções e 60 milhões de dólares, ou então 41 milhões de reais em contratos oficiais, além de ter deportado uma pesquisadora da Faculdade de Medicina. Em sua rede disparou, @ Harvard está muito lenta na apresentação desses documentos, e provavelmente por um bom motivo. A melhor coisa que Harvard tem a seu favor é que eles procuraram e encontraram o juiz absolutamente melhor para eles. Mas não se preocupem, o governo no final vencerá. E a seguir, italiano Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira e na primeira convocação deixa o atacante Neymar de fora. E a hidroginástica ganha cada vez mais adeptos de todas as idades e deixa de ser uma atividade quase exclusiva dos idosos. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou hoje para o risco de uma forte queda nas temperaturas ainda esta semana. Em Santa Catarina, deve cair até neve. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um comunicado para alertar a população sobre o frio intenso que está chegando no estado. Essa seria a primeira onda do ano com quedas bruscas de temperatura e com possibilidade de neve nas regiões serranas. Primeiro, temos a chegada de uma frente fria entre a terça-feira e a quarta, provocando chuva e temporais aí em todas as regiões.
Ainda na quarta-feira, já para o finalzinho do dia, a gente tem o avanço de uma massa de ar seco e frio que vem aí para declinar bruscamente as temperaturas. Essa massa de ar também vai estabilizando o tempo, principalmente no extremo oeste, mas a principal marca dela na quarta-feira vai ser realmente o declínio brusco das temperaturas. Além da neve, a Defesa Civil afirma que a chance de formação de geada ampla, inclusive em áreas litorâneas. No interior, a previsão é de geada forte, com possibilidade de congelamento de pistas e tubulações nas regiões mais altas do estado. A última vez que teve registro de neve em Santa Catarina foi em agosto de 2024, em Bom Jardim da Serra. Na época, as temperaturas chegaram a 3,93 graus. O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção. Foi o 23º episódio da atual erupção do vulcão, que teve início em 23 de dezembro de 2024. O Kilauea é um vulcão efusivo, cujas erupções são caracterizadas pela emissão de lava pouco viscosa e bastante líquida. Por isso, o magma consegue escoar facilmente pela superfície, criando extensos campos de lava, em vez de se acumular e provocar explosões violentas. O Kilauea é considerado pelos cientistas o vulcão mais ativo do mundo. Em 2005, uma parede de rocha se rompeu, formando um abismo de 18 metros à beira do mar e um rio de lava. Acabou criando uma nova plataforma que se estendeu pela ilha, sendo a maior queda de lava registrada desde os anos 80. O técnico italiano Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação no comando da seleção brasileira. O novo comandante promoveu retornos, mas deixou o craque Neymar de fora. Ancelotti deixou de lado a teoria de que não convocaria muitos jogadores que atuam no Brasil. No total, 7 atletas do Brasileirão foram chamados, sendo 5 do Flamengo. O italiano também optou por não chamar o craque Neymar, mas disse que conta com camisa 10 do Santos. As novidades ficaram nas convocações do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e Alexandro, do Lille. E os principais retornos foram o de Antony, do Real Betis, e do ex-capitão da Amarelinha, Casemiro. A lista final ficou com os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, do Corinthians. Nas laterais, Wanderson, do Mônaco, Wesley, do Flamengo, Carlos Augusto, da Inter de Milão e Alexandro, do Flamengo. Na zaga, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Beraldo, também do PSG, Danilo e Léo Ortiz, do Flamengo, e a novidade Alexandro, do Lille, da França. Os meio-campistas chamados foram Casemiro, do Manchester United, Bruno Guimarães, do Newcastle, Ederson, da Atalanta, Gerson, do Flamengo, Andréas Pereira, do Fulham e Andrei Santos, do Strasbourg. No ataque, Antony, do Real Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham e o ex-comandado de Ancelotti, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Os atletas escolhidos pelo italiano vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso será contra o Equador, dia 5 de junho, em Guayaquil. Depois, o Paraguai, no dia 10, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Quando o assunto é esporte, vale a pena um projeto de voleibol que revela novos talentos em Mato Grosso do Sul. Como está dando certo, a intenção é chegar mais alto. Fundada há pouco mais de um ano, o União CG Voleibol já se destaca no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul. Em um período curto, a equipe já conquistou títulos e vem consolidando sua presença com dedicação. Criado com o propósito de impulsionar o voleibol no estado, o clube tem se empenhado em promover o esporte e revelar talentos. A União surgiu de um grupo de amigos que disputavam rachão na cidade. Decidimos montar uma equipe para os Jogos Abertos de Campo Grande e depois disso deu certo, começamos a participar de competições, ganhamos a Jasgo em 2024 e esse ano estamos com a intenção de participar da Liga C, da Superliga, trazer para o Mato Grosso do Sul, que é defasado, não tem apoio no vôlei. Sávio é atleta desde 2012, já teve passagens por equipes de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, sente-se realizado por representar seu estado de origem, levando o voleibol sul-mato-grossense a um novo patamar e contribuindo para o crescimento do esporte na região.
Esse novo projeto que começou agora, do União Vôlei, é muito bom para o nosso estado, porque a gente sempre buscou ter um time profissional, um time para competir com outras equipes de fora do estado, para competir o Brasil inteiro. Temos um estado muito rico em tudo e eu acho que falta esse incentivo para um time profissional de vôlei. Representar o seu próprio estado já é uma vitória. Você chegar em outros estados, competir pelo seu próprio estado, é uma felicidade tremenda. Então esse projeto que está começando, que vai, se Deus quiser, vai muito para frente, vai ajudar muito para você chegar lá fora e falar, não, eu jogo pelo meu estado, jogo pelo clube profissional no meu estado. E isso é a importância, eu acho, para qualquer atleta do Brasil, é jogar no seu próprio estado, conseguir conquistar o seu sonho no próprio estado. O João Henrique é vice-presidente do clube, trouxe muita experiência de outros times que passou e o objetivo é somar com a equipe e conseguir novos patrocínios. A ideia é conseguir espaço no mercado, conseguir respeito, com que as pessoas conheçam e também eu posso deixar aqui um apelo para que as pessoas apoiem, que as empresas apoiem esse projeto, porque é um projeto que precisa nascer e ficar. Essa é a ideia. Com uma equipe formada por jogadores competitivos e de muita experiência, a intenção é ganhar a Copa Pantanal e atrair novos patrocinadores, mantendo viva a esperança de ver brilhar um time sul-mato-grossense no voleibol nacional. Esse ano a gente está tentando buscar parceria para colocar na Liga C e trazer resultado para o estado. A hidroginástica sempre foi recomendada para melhorar a condição física dos idosos, mas as academias tornaram os treinos mais flexíveis para atrair pessoas com idades mais baixas. Com novos ritmos, estão conseguindo aumentar a frequência dos alunos. Hidroginástica. A maioria das pessoas acredita que a atividade é para quem tem alguma lesão, sofre com dores resistentes ou que já estão com idade avançada. Essas opiniões ou crenças têm caído por terra. Há alguns anos, profissionais têm se empenhado em diversificar suas aulas. Exemplo disso é a italiana Gaia Morizzo, que viralizou nas redes e tem milhares de seguidores por todo o mundo. O treino é intenso. A educadora leva para dentro da piscina movimentos que são orientados em outras modalidades físicas, feitos e repetidos de forma frenética. O método dá a oportunidade de trabalhar eficazmente com todos. Ninguém fica para trás. Máxima atenção, comprometimento e dedicação. Trabalho transversal com todo o grupo. Professores brasileiros defendem que a hidroginástica deve ser reconhecida pelo nome de fitness aquático, por unir práticas aeróbicas de solo, como HIIT e jump, à água. Como o termo sugere, hidroginástica é um nome genérico que significa ginástica dentro d'água. A hidroginástica 2.0, chamada de Aqua Fitness Training, une as atividades fitness de solo e água, com o objetivo de melhorar a saúde do aluno de forma global, por meio de protocolos atualizados de educação física. A prática, feita por mais de 10 semanas, pode ajudar na perda de peso e na redução de medidas. Há também melhora da saúde metabólica, ou seja, dos níveis de glicemia, colesterol e triglicéridos, o que contribui para o controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.